Olá, olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui dos casos de condomínio, em que eu, Fernando, vice-presidente aqui da BR Condos, gravo toda semana trazendo algum julgado interessante para o nosso dia a dia da administração condominial. A maioria desses casos são situações que eu vivenciei ao longo aí dos mais de 20 anos atuando na administração de condomínios, advogando para condomínios ou atuando como síndico. E é importante a gente entender como que o judiciário resolve muitas coisas do dia a dia do condomínio e que, às vezes, só lendo a letra fria da lei não é o suficiente, né? Então, a ideia é sempre a gente trazer boas práticas. E o vídeo aqui que eu estou gravando é sobre um tema muito importante, que é direito do trabalho nos condomínios. A maioria dos condomínios tem funcionários, né? Boa parte hoje prefere terceirizar, justamente para não ter que lidar com situações, né, do dia a dia de questões trabalhistas na relação com os empregados, mas tem muito condomínio que mantém, prefere, acha mais interessante ter funcionários contratados diretamente. E existem, né, prós e contras em cada um dos modelos e cada condomínio vai achar melhor ali o caminho, né, de contratação de funcionários. Muitos vão preferir terceirizar, muitos vão preferir contratar diretamente zeladores, porteiros, faxineiras, né? Um dos argumentos interessantes da contratação direta é justamente ali uma fidelização, por assim dizer, maior do funcionário com o condomínio, né? O turnover da equipe reduz, porque isso de fato é algo que acontece muito nas empresas de terceirização, né? E o tema que eu vou tratar hoje aqui é sobre adicionais de insalubridade, de periculosidade e horas extras do zelador que mora no prédio. Eu sei que hoje em dia é uma figura cada vez mais rara, né? O zelador morador. No passado era muito mais comum. Os prédios, inclusive, eram construídos, eram projetados para ter a casa do zelador, né? Então, o zelador morava dentro do condomínio e até hoje muitos condomínios ainda têm essa prática de ter um zelador morador, o zelador residente num apartamento que é área comum do condomínio. E esse foi um assunto que sempre gerou muita polêmica, justamente em razão dos riscos trabalhistas de ter um funcionário ali praticamente à disposição, né? 24 horas por dia, final de semana, porque o funcionário está morando no ambiente de trabalho. E eu achei aqui uma decisão judicial, estudando a matéria, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que traz, né, notícias, né, e uma interpretação muito interessante e que naturalmente traz boas práticas, né, para quem tem funcionário, para quem tem o zelador contratado, morador do condomínio, ou que pretende ter um funcionário com essa característica. Como eu sempre faço, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente analisar o julgado do tribunal e fazer comentários a respeito. Lembrando também, como sempre, que esses julgados são todos públicos, né? E qualquer pessoa pode acessar, fazer pesquisa, analisar o banco de jurisprudência de todos os tribunais. Todos eles têm essa possibilidade. E sugiro sempre que esse seja, né, uma fonte de estudo de quem trabalha com administração de condomínios. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar aqui na ordem, né, até que o julgado abordou as questões, pelos adicionais de insalubridade e de periculosidade. Para quem não sabe, né, o adicional de insalubridade é um percentual, né, a mais devido ao funcionário justamente por fazer atividades, né, reconhecidas como insalubres, como limpeza de sanitários coletivos, recolhimento de lixo, lidar com produtos, né, que eventualmente possam trazer prejuízo à saúde. Então, o adicional de insalubridade ele passa a ser devido, assim como a periculosidade, justamente pela atividade, né, no trabalho de alguma função que possa trazer risco à saúde ou à vida do funcionário e faz jus aos adicionais. Então aqui, primeiro vou fazer a seguinte leitura, que olha, o reclamante insiste, né, então, nos pedidos de insalubridade e periculosidade. Durante todo o período laboral, ele diz que realizou a coleta do lixo do prédio.
e a limpeza, né, de sanitários. Ou seja, ele fazia esse trabalho de recolher o lixo dos apartamentos que era colocado nos corredores, levava o lixo para a central do condomínio, organizava, botava na rua para o lixeiro, né, para a empresa de coleta de lixo urbano levar. Argumenta que fazia limpeza de sanitários, né, comuns. E a periculosidade, ele alega que o risco era inerente à atividade de acompanhamento do fornecedor do gás, porque ele, né, entrava na central de gás, verificava se os cilindros estavam cheios ou estavam vazios, acompanhava, né, o abastecimento, fazia a troca de botijão, e que essa é uma atividade, então, que faria jus à periculosidade. Eu já vi funcionário de condomínio ganhar isso em ação trabalhista, tá? Não é o caminho que essa decisão aqui tomou, mas a gente tem que ficar muito atento. O juiz citou aqui, inclusive, trecho do laudo pericial, porque quando há requerimento, né, de periculosidade, de insalubridade, normalmente o juiz do trabalho nomeia perito para ir no condomínio e entender, de fato, o ambiente, né, os riscos a que o funcionário estava exposto, quais eram as atividades dele no dia a dia, e aqui o perito abordou todas essas questões relativas à rotina do zelador no prédio. E aqui eu já vou direto na decisão do juiz do trabalho, que ele diz o seguinte, olha, o recolhimento do lixo deixa o trabalhador exposto ao contato de agentes biológicos, dando guarida, então, ao adicional de insalubridade em grau máximo, em razão do inequívoco contato com agentes biológicos classificados e assimilados como lixo urbano. Entendo, pois, presente o risco de transmissão de doenças encontradas no lixo, consubstanciado em sua absoluta maioria em papel higiênico, portador de excrementos humanos, que qualitativamente mostra-se uma subespécie do lixo urbano, né, definido inclusive na NR15 como causador de insalubridade em grau máximo, portanto, gerador do direito à percepção desse sobressalário, né? Então, a insalubridade ela tem graus, né? Mínimo, médio e máximo, né? Então, os percentuais variam de 10, 20 e 40% sobre salário, né? Estou falando da regra geral, tem que observar a convenção coletiva de trabalho da categoria no seu condomínio, na sua região, na sua cidade, para ver se tem algum direito além desse que eu comentei aqui. Com relação ao uso de EPIs, que a gente fala tanto, né? Quando o condomínio tem funcionários contratados diretamente, ele tem que ter os programas de controle médico, saúde ocupacional e o LTCAT, ele traz, né, justamente quais são os riscos a que o funcionário está exposto, e ali tem orientação para você ou fazer, né, a remuneração da periculosidade ou da insalubridade no grau adequado ao risco que o funcionário está exposto, bem como a obrigação de entregar EPIs, e não só de entregar, né, mas de orientar mediante protocolo, né, e cobrar a utilização do funcionário. Mas isso não necessariamente ilide, né, ou retira a obrigatoriedade do pagamento do percentual da insalubridade. Ele diz aqui, olha, quanto ao uso de EPIs, é importante referir que a contaminação pode ocorrer pela via respiratória e pela absorção cutânea, não sendo passível de eliminação, portanto, pelo uso do EPI. Nesse contexto, entendo que as atividades laborais do reclamante, em razão do recolhimento do lixo, ainda que sejam de poucos apartamentos, esse prédio é um prédio pequeno, só 5 apartamentos ali estavam ocupados, né, durante a perícia, enquadram-se, então, no anexo da NR15, que caracteriza como insalubre em grau máximo as atividades que mantenham contato com lixo urbano, tendo, portanto, direito às diferenças de adicional de insalubridade de grau médio para o máximo, ou seja, o condomínio ainda pagava. Durante o contrato de trabalho, o condomínio pagou insalubridade, mas pagou insalubridade em grau médio. E o juiz entendeu que o lixo urbano justifica o pagamento em grau máximo. Então, o condomínio vai ter que pagar, foi condenado a pagar a diferença, né, do 20% para o 40%. No que toca à periculosidade, então o juiz adotou também a conclusão do laudo pericial que a exposição eventual a inflamáveis pelo acompanhamento do abastecimento do gás, que era uma vez por mês, não mais do que 10 minutos, né? Era uma situação muito eventual e que, portanto, não gera direito ao adicional. E aí, a periculosidade, o condomínio não foi condenado a pagar.
Então, isso já nos traz uma série de lições, né? Com funcionário de condomínio que trabalha com recolhimento de lixo e que se trabalhasse, né, por exemplo, com limpeza de sanitário, recolhimento de lixo sanitário coletivo do condomínio, a orientação, né, é verificar se isso está realmente alocado, né, e orientado no LTCAT e fazer o pagamento da insalubridade no grau devido. E tudo isso a gente está falando, né, como uma alternativa, né, para que você mitigue o risco trabalhista na contratação direta. Eu costumo sempre dizer que o condomínio é um bom pagador, não tem por que não pagar o direito do trabalhador de forma adequada, remunerando ele adequadamente. Quando a gente faz isso, o risco de uma condenação trabalhista futura realmente é muito pequeno. E aí vamos para o tema que também é muito importante, que é as horas extras, né, do zelador residente no condomínio. Porque ele, naturalmente, está requerendo aqui horas extras, né, principalmente pelo sobreaviso, dizendo que ele está sempre à disposição. Então, vou ler aqui. O autor reitera o pedido de horas extras e de sobreaviso, alegando que cartões ponto consignam anotações britânicas. Olha, aconteceu nesse processo, né? O ponto britânico, aquele ponto que o camarada coloca lá das 7 ao meio-dia, das 2 às 18, todo santo dia, das 7 ao meio-dia, das 14 às 18. É impossível, né, que uma pessoa trabalhe de maneira tão pontual assim, né? E a folha ponto precisa refletir a realidade. Então não tem problema anotar 5 minutos a mais, 2 minutos a mais, 3 minutos a menos. Tem que condizer com a realidade. Porque senão chega no judiciário, o ponto britânico ele é desconsiderado. Ó, não serve como prova da jornada cumprida. Então o síndico tem que estar muito atento. Quando vê o funcionário lá preenchendo o ponto inteiro no mesmo dia, né, com a mesma caneta, exatamente com as mesmas horas, cara, manda ele refazer, né? Tem que apontar todo dia mesmo, porque senão depois chega na justiça, não vale nada. Diz que foram juntados controles de horário de apenas 8 meses de contrato, mas o contrato perdurou por 25 anos. O próprio síndico, em depoimento, admite que ao nascer do sol e ao escurecer, era o recorrente, o zelador, responsável em ligar e desligar as luzes, né, das áreas comuns do prédio, fazendo tal atividade até mesmo nos domingos ou em dias de folga, né? E também sustenta que ele trabalhava num sistema de sobreaviso, porque a profissão exigia então que ele morasse no próprio emprego e, por óbvio, morando no emprego, fica à disposição dos condôminos 24 horas por dia, né? E aí, novamente, é importante, né? O zelador que mora no condomínio, os condôminos têm que ser muito bem orientados, né, de que demandem o zelador para questões rotineiras somente no horário de trabalho, e que evitem ao máximo, né, demandar o zelador fora dos horários de trabalho dele, só se for realmente uma situação assim extraordinária e de emergência. E aí, quando essa situação de emergência acontecer, anota que trabalhou e paga a hora extra para o funcionário. A pretensão do pagamento de horas extras caracteriza-se como um direito extraordinário, devendo o empregado também provar o fato constitutivo do seu direito, certo? Então, o juiz aqui ele começou a ir por um outro caminho, né? Bem interessante. E a jurisprudência do TRT da 4ª Região, como eu vou mostrar para vocês aqui, vai também nessa linha. Na inicial, o autor declarou que recebia mensalmente o pagamento de 39 horas extras mensais, porém laborava sábados e domingos, passando 24 horas disponível para o condomínio. Em resumo, diz que trabalhava, né, 5 horas extras por dia, de segunda a sexta, 12 horas extras no sábado, 12 horas extras no domingo. Ou seja, ele até recebia horas extras, né? O condomínio pagava em média aí 39 horas a mais, como extras mensais, mas ele queria mais horas extras ainda, né? Do que aquelas que o condomínio já pagava, justamente por dizer que estava de sobreaviso. Em defesa, o condomínio alegou, olha, em que pese a existência do livro de registro de ponto, cumpre destacar que durante todo o contrato de trabalho, o reclamante possuía residência no próprio condomínio reclamado, ou seja, ele tinha uma autonomia para determinar as suas próprias atividades e a sua própria jornada de trabalho, alternando atividades de labor, de trabalho, e períodos de descanso e lazer ao longo do dia. Nesse aspecto, vale ressaltar que a jurisprudência deste tribunal, que é o TRT da 4ª Região, reconhece que este tipo de profissional tem jornada intermitente, uma vez que, por morar no local de trabalho, tem condições de intercalar
suas atividades com as atividades particulares, não ocorrendo um efetivo controle da jornada trabalhada. Olha que interessante. E aí junta, né, diversas jurisprudências do próprio tribunal para assentar que esse é o entendimento deles, né? O empregado que possui residência no próprio local, exercendo as funções de zelador, tem uma autonomia para determinar a sua jornada, tendo prerrogativa de alternar as suas atividades entre trabalho e descanso e lazer ao longo do dia. Então, não lhes são aplicáveis as normas que regulam a duração do trabalho, sendo indevido o pagamento de horas extras. Olha que interessante o entendimento do TRT, resolvendo, por assim dizer, essa dor, né, perene e histórica dos condomínios que têm zeladores contratados diretamente e que moram no condomínio, né, dizendo, olha, esse tipo de profissional é impossível o controle da jornada, até porque ele tem autonomia de vai para o apartamento, faz alguma atividade pessoal, faz o almoço, almoça, descansa, volta para o trabalho, no meio da tarde está tranquilo, já fez o que tinha para fazer, sai, vai fazer alguma volta pessoal, volta para casa. Diante disso, cumpre observar que o conjunto da prova não é hábil para amparar a tese sustentada pelo recorrente, em face das peculiaridades da atividade desenvolvida. Veja-se que, embora o autor, em depoimento pessoal, tenha afirmado que iniciava a jornada por volta das 5, 5:30 da manhã, né, porque ele acordava, desligava as luzes do prédio, entregava jornais nos apartamentos, logo em seguida ele declarou que levava a neta na escola às 6:40 e depois buscava, próximo do meio-dia. Ou seja, é possível perceber facilmente que o autor realizava suas funções laborais de forma intermitente, intercalando com as suas atividades pessoais. Por tal motivo, a declaração do síndico de que, ao escurecer e ao nascer do dia, o reclamante ligava e desligava as luzes, não significa, de modo algum, que o autor trabalhasse de forma contínua por 24 horas, como pretende fazer crer, até porque isso é impossível, né? Tal atividade demanda uma diminuta fração de tempo, né? Vai lá, acorda, liga a luz, desliga a luz, podendo, logicamente, intercalar com outras atividades pessoais. Muito interessante essa decisão, né? E aí, naturalmente, como eu estou mencionando aqui, esse pedido de horas extraordinárias, além da que ele recebia em razão dessa jornada intermitente que ele tinha, foi julgada improcedente e ele não recebeu. Mas interessante, o condomínio não deixava de pagar as horas extras, né? Em média, por mês, daquilo que efetivamente ele trabalhava a mais. E aí, além, né, do pedido de horas extras, né, ele requereu o dano moral, sim, porque exigir do funcionário mais do que um ser humano médio, normal, tem capacidade de trabalhar, isso pode gerar, sim, uma indenização por dano moral. Mas como ele não foi condenado, né, no caso, o condomínio, ao pagamento dessas horas, né, não foi reconhecido esse excesso de trabalho desumano, não houve condenação em dano moral, né? E por fim ele citou aqui mais um julgado da própria sentença, né, que está sendo revista, dizendo o seguinte, olha, o zelador, né, mora no local de trabalho, cumpre suas atividades de forma intermitente, intercalando períodos de trabalho com períodos de descanso, de forma que só tem direito às horas extras em caso de prova do efetivo trabalho, além dos limites legalmente previstos. Então olha que interessante, né, a lição que fica para os condomínios de uma maneira geral, no caso de funcionário, zelador, contratado diretamente, que mora no condomínio, né? É muito bom fazer um excelente contrato de trabalho, justamente estruturando, né, fazendo uma governança, por assim dizer, dessa função, para que depois o condomínio não seja condenado aí ao pagamento dessas horas extras ou a dano moral. E com relação à insalubridade e periculosidade, como eu digo, né, o condomínio não tem por que não pagar a insalubridade em grau máximo, se o LTCAT assim apontar, bem como do adicional de periculosidade. Isso ajuda a mitigar os riscos trabalhistas. Pessoal, foi bastante tempo hoje o vídeo. Obrigado, um grande abraço a todos vocês. Se quiserem mais questões trabalhistas, me digam aqui que a gente vai trazendo, tá? Se você gostou, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo, tá bom? Um grande abraço.